Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje para um bate-papo é o deputado Bruno Lamas, do PSB. Nesta edição, o deputado Bruno Lamas destaca suas ações voltadas à educação. Entre elas está a inclusão no plano estadual do Programa de Educação em Valores Humanos. O parlamentar também opina sobre a aplicação da Lei Rouanet e defende o fomento à produção cultural no Estado por meio de incentivos fiscais. O deputado esclarece ainda diversos projetos de sua autoria, como os que tratam sobre doação de medula óssea. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de registrar a minha alegria, a minha satisfação, a realização de um sonho, posso dizer assim, de chegar à Assembleia Legislativa, de poder dar a minha contribuição para melhorar a vida dos capixabas. Registrar o carinho, a atenção, as contribuições dos servidores da Assembleia Legislativa é algo que marcou muito esse início de mandato. No caso hoje, a TV Assembleia, por todo o profissionalismo e o cuidado de vocês com todos nós deputados. Muito obrigada. Bom, a gente vai começar o programa falando sobre educação, né? Existe um projeto que foi implantado em 2009, lá no município da Serra, né? Que é o Programa de Educação em Valores Humanos. Né? Esse programa foi, inclusive, reconhecido pela Unesco. E uma das primeiras medidas do senhor, quando o senhor chegou aqui na Assembleia, foi justamente tocar nesse assunto aqui, propondo uma emenda ao Plano Estadual de Educação. Conte pra gente, deputado, qual o objetivo do senhor, o objetivo desse plano? Bom, sou filho de professora, tenho a educação como a referência, a prioridade do nosso mandato. E o Programa de Educação em Valores Humanos é uma realidade na cidade da Serra que precisa ser compartilhada com todo o Estado. Ele leva para dentro da comunidade escolar os valores tão distorcidos hoje. Programa simples, mas que foi reconhecido pela Unesco como um dos 10 programas mais relevantes do mundo na propagação da paz e na formação do cidadão, do indivíduo, dos nossos jovens, das nossas crianças, especialmente das nossas crianças e adolescentes. Quando eu cheguei à Assembleia, imediatamente eu apresentei como emenda o Plano Estadual de Educação. Então, das várias metas que o Plano Estadual de Educação estabelece, uma delas é a implantação gradativa do Programa Educação em Valores Humanos. Através da nossa iniciativa, ele se tornou uma ação de governo, isso me alegra muito. Então já está em prática. Já está sendo implantado. Eu tenho encontrado, inclusive, com a equipe da Secretaria Estadual de Educação, que faz a implantação do programa, em algumas escolas, já tive a oportunidade de encontrar nas diversas visitas que faço, e isso me alegra muito. Eu tenho convicção que o programa Educação em Valores Humanos não só vai reduzir a evasão escolar, como na Serra foi reduzida a 0,5%. 99,5% das crianças permaneceram na sala de aula e os resultados são fantásticos na ponta. Escolas com uma estrutura não adequada, uma escola simples e um prédio alugado, tendo o melhor resultado da rede municipal de ensino. Então está provado que não é só o quadro, não é só o giz, não é só o cimento, mas quando nós levamos os valores, nos preocupamos com o ser humano, nós alcançamos objetivos especiais. Na prática, deputado, eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente quais são esses valores. É uma coisa que muda a grade ou não? Não, são ações em intervalos, no dia a dia da escola, na decoração da escola, no diálogo com os alunos. Quantas crianças saem de casa, vivem num lar estabilizado, moram perto de locais de extremo conflito e quando chegam na escola vão encontrar só o quadro, o giz, só a matemática, o português? Não. Coisa fria, né? Não, eles encontram diálogos sobre valores, existem momentos de reflexão. O que para alguns críticos parece que é meditação, são momentos onde as crianças são convidadas, através do silêncio, através da reflexão, a conhecer melhor os conceitos do amor, do respeito, da boa conduta, da paz, tão importantes, porém tão abandonados pela nossa sociedade. É uma conversa, então, entre professor e aluno. Sim, e existem ações, existe planejamento para isso. Coisas recreativas. É um programa que é por adesão, nenhuma escola é obrigado, não funciona sendo obrigado. Certo. Tem que ser por adesão. E o resultado final é o combate à evasão escolar e a melhoria do ambiente
da comunidade. Então, se a pessoa quiser saber mais, né, sobre esse programa, basta ter acesso, né, ao Plano Estadual de Educação aqui do Espírito Santo, que está lá no site do Governo do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre a polêmica Lei Rouanet. Recentemente o senhor promoveu um debate aqui na casa, que lotou, né, não teve espaço para quem quis. Vieram artistas, empresários e produtores do meio cultural, né? Houve muita crítica durante essa sessão à Lei Rouanet por entendimento de que ela beneficiaria somente grandes espetáculos do eixo Rio-São Paulo, né? E como é que o senhor avalia a aplicabilidade dessa lei aqui no Brasil? Eu costumo dizer que um povo sem cultura é um povo sem história. Eu valorizo muito a cultura, a arte, o teatro, eu valorizo muito. Eu não sei tocar, eu não canto, mas eu valorizo e gosto de me envolver com o meio cultural. A Lei Rouanet é uma lei importante que passa por uma revisão nesse exato momento no Congresso Nacional, através do Ministério da Cultura, mas é uma lei desconhecida, distante, fria e sem um resultado final na ponta. As pessoas, os artistas escrevem um projeto, se dedicam ao projeto, o projeto é aprovado, mas a captação muitas vezes ela é perdida. Geralmente ela não acontece, o artista não consegue chegar ao objetivo final da lei. É desconhecida até por grandes empresas do nosso estado. Então, nada mais justo do que trazer um representante do Ministério da Cultura, como nós trouxemos, inserir um debate com os artistas capixabas, com o meio cultural e fazer com que eles entendam melhor a lei, os seus gargalos, as suas oportunidades. E esse foi o nosso objetivo. A ideia é acompanhar a renovação, a reformulação da Lei Rouanet e possibilitar, através de estrutura, através de conhecimento, de diálogo, de assessoramento, que o nosso meio cultural possa desfrutar. Então, é uma lei que existe no papel, mas na prática não tem funcionado. Tem funcionado só para os grandes, naquilo que nós discutimos aqui, nós estamos dando a nossa contribuição. As leis municipais funcionam. A de incentivo à cultura da Serra, Chico Prego, a de Vitória, a de Vila Velha, a de Cariacica, elas são muito mais acessíveis, muito mais possíveis e os resultados são alcançados. Na Lei Rouanet é uma grande interrogação, apesar de ser uma lei importante. Agora, chegou a ser sugerida a criação de um fundo, né, com recursos públicos para poder fomentar justamente esses projetos regionais. Mas tendo aí, como o senhor mesmo acabou de mencionar, esses projetos municipais já em vigência, não seria contraditório? Não. Não. O Estado tem que fazer a sua parte. O Espírito Santo é o único Estado da região Sudeste que não tem uma lei própria, uma lei estadual de incentivo à cultura. Eu considero isso um grande absurdo, um atraso para o nosso meio cultural e é uma das bandeiras do nosso mandato. Que o nosso Estado possa ter uma lei estadual de incentivo à cultura como os municípios têm as suas. O senhor chegou, inclusive, a fazer, no final desse evento, o senhor chegou a falar que ia propor uma indicação ao governo justamente para isso, né, deputado, com incentivo fiscal. Foi um dos encaminhamentos da nossa audiência. Mas é justamente o que acontece com a lei federal também, que dá incentivo fiscal para quem ajuda. Sim, é o mesmo propósito das leis municipais. Né? Beleza. Hoje o Estado faz isso através de editais. Sim. Mas nós queremos o reconhecimento dos artistas do meio cultural através de uma lei estadual. Aí no caso ficaria a lei estadual com o fundo? O fundo para poder proporcionar a aplicação de uma lei estadual. Ah, certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os projetos do senhor, deputado. A gente tem aqui 4 iniciativas. 3 projetos estão ainda em discussão aqui na casa e um já virou lei, que tratam sobre doação de medula óssea, né? Um assunto que muita gente às vezes desconhece, os próprios especialistas mesmo falam que existem muitas dúvidas acerca desse assunto, né? Um projeto que está em discussão do senhor prevê a divulgação de vídeos educativos para conscientização de doação de medula óssea em shows, né, antes dos shows. O outro institui o pagamento de meia entrada para doadores de medula óssea em eventos culturais e esportivos, assim como já é para quem doa sangue, né? E o outro isenta o doador de medula óssea do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos. E o projeto que já virou lei que institui o Dia Estadual de Conscientização da importância de se doar medula óssea. Deputado, por que o interesse nesse tema especificamente? O interesse em um assunto sério, muito sério, que merece toda a atenção, toda a nossa sensibilidade, porque doar medula, assim como doar sangue, significa doar vida. É preciso motivar, é preciso incentivar, é preciso conscientizar, e nada mais justo do que um dia
dedicado exclusivamente a isso, que é o dia 6 de outubro, a nossa lei aprovada, que é o dia de conscientização da doação, sobre a importância da doação da medula óssea. Poucas pessoas fazem a doação, poucas informações chegam à população, as pessoas acham que dói muito, que é complexo. Não tem nada disso, é um gesto simples, assim como doar sangue. Você se cadastra em um grupo, um cadastro nacional de doadores e pode, por esse Brasil afora, salvar vidas. Então, além da conscientização, os incentivos. São incentivos simples, mas que vão certamente colaborar para o aumento do número de doadores para essas pessoas que tanto precisam. Teve alguma motivação pessoal? Sim, eu conheci um jovem internado da cidade da Serra, por nome de Romero, que está lá esperando há meses por um doador. Nem na própria família ele encontrou. O máximo, difícil, ele encontrou um que tinha 80% de probabilidade, ainda é pouco para efeitos de doação. Encontrar uma pessoa extremamente compatível é muito difícil, realmente, por isso que é preciso ampliar esses números aí, né, deputado? Segundo os especialistas, como eu disse, há muita falta de informação sobre o procedimento. Muitos confundem, né, a medula óssea com a medula espinhal, acham que vai ficar paraplégico, outros acham que a medula doada, né, vai fazer falta, não tem nada disso, né? Há muita desistência também depois que a pessoa faz o cadastro, justamente por falta de informação, e esse dia de conscientização seria justamente para desmistificar essas questões, né? Bom, os interessados, no Espírito Santo temos 10 mil cadastrados, mas o número ainda é considerado muito baixo. Os interessados em doar devem procurar o hemocentro mais próximo, né? No estado são 5 pontos de cadastro. São Mateus, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Vitória. Bom, deputado, vamos falar um pouquinho então agora sobre logística e urbanismo? Só para a gente encerrar esse primeiro bloco. Bom, o senhor encaminhou uma indicação ao governador pedindo a duplicação da rodovia ES 060, um trecho que liga a cidade de Anchieta a Piúma. São quase 10 quilômetros, né? Há uns 2 anos foi feita uma melhoria nessa estrada. Por quê? Qual o fator que o senhor considerou essencial para duplicá-la? Bom, entre as prerrogativas de um deputado estadual, a elaboração e a proposição de projetos de lei, os debates importantes dos temas que norteiam a economia e a vida dos capixabas, e as indicações. A indicação é um instrumento de trabalho. Geralmente ela vem da iniciativa popular. Essa não foi diferente. Eu recebi um grupo de moradores, de autoridades, de vereadores lá do município, falando da necessidade da duplicação, até por conta da questão turística, e naquilo que nós provocamos o Estado, porque é uma prerrogativa do governador fazer, não é uma prerrogativa do deputado, mas naquilo que nós provocamos, a nossa expectativa é que passe a fazer parte, que entre no radar, vamos colocar assim na linguagem popular, do governo do Estado, para que no momento que ele tenha condições de fazer, faça obras importantes como essa, ou como o contorno do Mestre Álvaro na Serra, como o contorno de Jacaraípe, entre tantas outras. E aí nós poderíamos estender as obras do programa Caminhos do Campo, são todas importantes para o nosso estado. Ou seja, né, levando em consideração não só o número de habitantes das cidades que precisam transitar entre uma cidade e outra, mas também a questão turística. Bom, vamos fazer um breve intervalo agora e você não sai daí, voltamos já já. De volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar, hoje conversando com o deputado Bruno Lamas, do PSB. Deputado, tem um projeto do senhor que já está pronto para votação, foi apresentado ano passado, né? E teve umas mudanças aí nesse projeto que prevê o parcelamento, ampliação das parcelas do IPVA. O senhor inicialmente tinha pedido 10 vezes, né? O que houve? Bom, eu tenho dito que a crise não chegou só para os governos, para o governo do estado, para as prefeituras, para o governo federal. A crise atingiu diretamente o pai de família. O IPVA é um imposto que não tem como deixar de pagar, é rigoroso, os veículos são apreendidos, infelizmente, quando o IPVA está atrasado. E a ideia nossa é parcelar em 10 vezes o pagamento deste imposto. Apresentei o projeto, os deputados reconhecem como importante, relevante e tem colaborado para a sua aprovação, porém, eu enfrentei uma resistência muito grande na quantidade de parcelas. Os municípios alegam que eles também estão em dificuldades e que esse é um imposto que chega
para as prefeituras. Então, não conseguimos evoluir em 10 vezes, nós fizemos uma emenda alterando o projeto, propondo em 4 vezes. Então, se eu não conseguir alcançar o objetivo inicial, que era em 10, há um consenso para aprovação em 4 vezes, ou seja, ampliando em mais 2 vezes para o pagamento. O projeto está pronto, disponível para votação em plenária. A qualquer momento nós vamos dar essa contribuição ao cidadão capixaba. Então, quem paga hoje R$ 1.000 de IPVA em 2 vezes de 500 vai poder pagar em 4 vezes de 250. Eu entendo que isso... Sem juros, né? Sem juros, colabora, facilita o pagamento, ajuda nesse momento difícil de crise também para as famílias, evita a apreensão de veículos, o acúmulo de veículos em pátio, a máfia dos guinchos, enfim. Só vantagens, porque o Estado não perde nada com isso, o imposto continua entrando, então nós não estamos interferindo na arrecadação, mas flexibilizando o pagamento deste imposto. Vai entrar fracionado, né? No mesmo ano fiscal. Uhum. Tem um outro projeto do senhor aqui também, que combate radares ocultos no Estado, aqueles radares que a pessoa não vê, o motorista não vê, né, deputado? Qual a proposta desse projeto? Tirar esses e implantar somente aqueles que as pessoas conseguem ver? Eu sou um crítico ferrenho do radar oculto, aquele escondido atrás de árvores, aquele que o motorista não vê, que é uma verdadeira fábrica de multa. Ele simplesmente pune, ferindo princípios, inclusive constitucionais, de transparência. Eu não estou aqui defendendo a retirada dos radares. O radar é um equipamento importante no combate à violência do trânsito, para que os motoristas possam diminuir. Infelizmente, né, nós deveríamos ter uma educação do trânsito mais evoluída, ao ponto de não precisar desse equipamento. Mas essa não é uma realidade. Quantas milhares de pessoas morrem através de acidentes de trânsito todos os anos. Mas a nossa proposta é que esse equipamento seja visível ao motorista. Não precisa nem substituir, talvez só avisar, botar a placa? Não, visível, aquele piscando, né? que o motorista tem o direito legal de entender e ver a velocidade que ele passou. Porque aí ele vai ser punido se ele não for educado. Então ele educa e pune quem tem que ser punido. Ao contrário daquele outro que fica escondido, né? Que é mafioso, que simplesmente pune equivocadamente. Então, que aumentem o número de radares se for necessário, mas visíveis aos motoristas, para que o motorista não possa confiar só na máquina. Aquele oculto, ele passou, ele é obrigado a confiar. E se o equipamento não estiver devidamente verificado, com a manutenção em dia, ou estiver agindo de má fé, o que não é difícil de acontecer. Não, num visível o motorista vai ver, eu passei a 40, eu passei a 50, eu passei a 60. Então, tem feito esse debate e pretendo evoluir. Ele está em análise aqui na casa, ainda não está pronto para votar no plenário, Não, ainda não está pronto para votação. É um debate bem radical a ser feito, né? Bem complexo. Talvez enfrente alguma resistência, certamente. Né? Bom, falar sobre a conquista para os estudantes, né? Sim. O passe escolar, como todos sabemos, é uma conquista do movimento estudantil e o senhor está tentando melhorar, fracionar a venda do passe, porque hoje o estudante vai lá comprar o passe, ele tem que comprar para o mês todo. E se ele não tiver o dinheiro para o mês todo? Sim. Esse fracionamento seria ilimitado ou ele poderia fracionar 1 ou 2 vezes no mês? Bom, mais uma matéria que nasce da iniciativa popular, do movimento estudantil diretamente. A conquista da passagem, né, escolar, do passe escolar, como queiram chamar, é uma conquista histórica do movimento estudantil na nossa nação. E a nossa preocupação é que hoje existe um valor mínimo de compra de aproximadamente R$ 70 e um valor máximo. Mas eu fico preocupado com aquele aluno que pode deixar de ir para a escola porque não teve condições de comprar um passe. As famílias estão em dificuldades, o momento do Brasil é um momento difícil. Então, quando eu estou propondo esse fracionamento, é que possa vender R$ 5, R$ 10, R$ 15, da forma como contribuinte, da forma como estudante, como pai de família, queira comprar. Pode pagar Isso certamente vai colaborar com as famílias, evitar a evasão escolar, evitar que um estudante deixe de ir para a escola porque não tinha o dinheiro da passagem. Se ele tiver dinheiro para 2, 3, 4 passagens, ele vai comprar da mesma forma e não colocando limites. Eu acho isso errado, colocar limite de R$ 70. E se ele não tiver R$ 70? Vai como? Vai a pé para a escola?
Bom, o senhor tem bastante projeto em andamento aqui na casa, né? E eu queria falar de mais um outro que prevê a gratuidade nos coletivos intermunicipais. Muita gente acha que é gratuito. Existe uma lei federal que garante a gratuidade de passagem, né, de um município para o outro, interestadual, mas acho que a lei muda em cada estado, né? E aqui no Espírito Santo não é regulamentado isso, né, deputado? Para idoso, pessoas acima de 65 anos, pessoas com deficiência e crianças abaixo de 5 anos, e agora uma medida aprovada para jovens que têm baixa renda. Aqui no Espírito Santo, então, a pessoa se quer sair, por exemplo, de Vitória para Colatina, ela não tem como, gratuitamente. Existe uma falha na legislação e nós identificamos essa falha. Outra matéria que veio do movimento popular. É uma senhora por nome Ruth, que é presidente de um movimento da terceira idade da cidade de Serra, me procurou e disse: Bruno, é preciso corrigir uma injustiça. Hoje, os maiores de 65 anos, os menores e as pessoas com necessidades especiais, elas viajam gratuitamente naqueles locais reservados, nos 2 locais reservados, no sistema Transcol, viajam até para fora do nosso estado. Sim. Mas eles são proibidos de viajar dentro do nosso estado. De Vitória para Colatina, de Colatina para Nova Venécia, de Vila Velha para Afonso Cláudio. Eles não têm essa autorização. É uma falha na lei. Então nós estamos fazendo uma alteração, propondo uma alteração e permitindo que esses idosos, esses menores de idade e os portadores de necessidades especiais possam também viajar. Ter uma cota, né, dentro fazer valer a lei federal, fazer valer o direito já conquistado, que está falho na nossa legislação estadual. Correto. Bom, tem um projeto também do senhor que trata sobre a prestação de contas. Aqui na Assembleia é comum a gente, né, presenciar e a gente como jornalista cobrir também a prestação de contas do Executivo de suas pastas, né? E, inclusive essa prestação de contas ela fica disponível no órgão, né, para as pessoas consultarem durante um período e tudo mais. E o projeto do senhor, ele prevê que essa prestação de contas ela tem uma linguagem mais acessível. Como é que vai funcionar isso, deputado? Nós chamamos de linguagem cidadã. A transparência, a ética, o respeito aos recursos públicos ganham força a cada dia e é uma obrigação dos órgãos públicos, dos homens públicos, das pessoas que ocupam funções no poder público. Mas naquilo que o Estado ou o município, no caso aqui o debate em relação ao Estado, publica lá os seus relatórios, o seu orçamento, existem termos que são de difícil interpretação. Termos técnicos, Termos técnicos. Como é que um cidadão que tem interesse de entrar no site para poder acompanhar, para fiscalizar, para fazer valer o seu direito, vai saber o que é duodécimo, o que é dotação orçamentária? São termos muito complexos. A nossa proposta é que o poder público possa transcrever através de um glossário, que nós tivemos o cuidado de dar a nossa contribuição. No bojo do projeto de lei existe um glossário enorme que nós já elaboramos, nós já fizemos a transcrição do que é a dotação orçamentária, do que é o duodécimo e todos os termos. É uma linguagem cidadã. Não seria um outro documento, não. Seria como se fosse um glossário para a pessoa consultar. Exatamente. Do lado do termo complexo vem a interpretação numa linguagem cidadã. Eu tenho certeza que isso vai aumentar a capacidade de fiscalização por parte da população, o interesse em fiscalizar, em participar e entender o que é o orçamento público e o que é a máquina pública. E esse projeto está em que fase aqui na Assembleia? Ainda tramitando nas comissões. Nas comissões, né? Aliás, essa é uma dificuldade do parlamentar. A lentidão com que os projetos tramitam nas comissões, os projetos do Executivo, muitos deles realmente precisam de velocidade, vão rápido, porque tramitam em regime de urgência, mas né? As propostas importantes como essa levam muito tempo para poder chegar à votação. Isso atrasa o nosso trabalho, atrasa o tempo para que a população possa desfrutar de leis importantes como essa. Bom, deputado, o nosso programa chegou ao fim. A gente tinha até mais assunto para conversar, que o senhor tem realmente bastante projeto, né, apresentado aqui na casa. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade, agradecer aos capixabas por essa oportunidade honrosa de ser deputado estadual, de falar por vocês, de conciliar
a nossa produção legislativa, os nossos projetos, nossas propostas, nossas indicações, com o nosso debate no parlamento, no dia a dia das nossas sessões, os nossos trabalhos nas comissões, as diversas que nós participamos e as ações externas, estar presente nas escolas, visitar as escolas, conversar com os diretores, participar do dia a dia, sair do gabinete e ir até o calor da população para trazer ideias fantásticas como essa e viver o dia a dia. Isso tudo me agrada muito. Eu estou muito motivado, realizando um sonho, volto a dizer, focado em fazer um trabalho com muita ética, com muita transparência, com muito respeito ao cidadão público. Por fim, eu queria deixar registrado essa postura nossa. Eu sou um deputado que nunca utilizei uma diária para viajar, que nunca tirei uma passagem aérea com recurso da população. Isso é um ato simples, eu sei, mas é em respeito à população. O meu veículo é devolvido no período de recesso, a minha estrutura de gabinete, eu usei 1/3 do que eu teria direito, dos valores que eu teria previsto, tudo isso em respeito à população, entendendo esse momento difícil que nós vivemos. Conciliando isso com a nossa produção legislativa, com a nossa capacidade de diálogo, eu tenho consciência que daremos ainda muitas contribuições ao nosso querido Espírito Santo. Nós vamos romper esse momento difícil e vamos virar essa página negativa do nosso país. Ok, deputado, muito obrigada, então. Encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar. Hoje conversamos com o deputado Bruno Lamas. Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, brunolamas@l.es.gov.br. Para saber mais sobre as medidas apresentadas por ele, discursos em plenário, você pode acessar o nosso site oficial que você confere aí na tela, ou então todos os dias com edição inédita do Jornal Panorama às 10 horas da noite. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!